8 réus no processo sobre tentativa de golpe em análise no Supremo Tribunal Federal começam a ser interrogados nesta segunda-feira. Vão ser ouvidos os integrantes do chamado Núcleo Crucial, composto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 nomes que integram seu governo. O primeiro a ser ouvido vai ser o tenente-coronel Mauro Cid, que foi o ajudante de ordens de Bolsonaro. O militar foi o delator do esquema e o relator da ação penal, o ministro Alexandre de Moraes, vai ficar frente a frente ainda com Bolsonaro e outros integrantes da cúpula do antigo governo. Levi, antes da gente chegar aos detalhes e à especularização desse julgamento, quem são esses 8 réus e quais são as acusações sobre cada um deles? O que a gente pode esperar desse julgamento? Tem uma expectativa muito grande, principalmente sobre o depoimento do Mauro Cid, né? Porque ele foi o delator desse processo, então a expectativa é se ele vai manter ou trazer ali pontos divergentes do que ele trouxe na delação, né? Pois é, Letícia, mais uma parte bastante importante dessa ação penal que já está entrando até na sua reta final. Esses depoimentos começam hoje, mas eles devem se estender ao longo da semana, tanto que o Supremo ele reservou horários para esses interrogatórios até sexta-feira, caso seja necessário. E o próprio Bolsonaro, o próprio Jair Bolsonaro já disse que a oitiva dele possivelmente talvez aconteça só amanhã ou na quarta-feira, já que ele vai ser um dos últimos a depor, né? Dos 8, o interrogatório dele vai ser o 6º. O primeiro vai ser o tenente-coronel Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Era um fiel escudeiro de Bolsonaro ali, ele estava com Bolsonaro em vários momentos, e a expectativa é que ele mantenha, sim, os pontos da delação premiada que embasaram aí uma boa parte dessas investigações e da própria denúncia da Procuradoria-Geral da República. Até porque Mauro Cid depende disso para ter uma redução numa possível condenação, né? Mauro Cid está contando que com esse acordo de colaboração premiada, caso haja uma condenação aí desse núcleo, o chamado núcleo crucial dessa suposta trama golpista, ele espera que com esse acordo de delação ele receba uma sentença mais amena em relação aos outros investigados. Mas vamos recapitular aí quem são cada um desses integrantes desse núcleo. Bom, a gente tem o Mauro Cid, né? Como eu disse, era o ajudante de ordens, estava ali sempre no dia a dia com o Bolsonaro. Ele, de acordo com as investigações, ele teria transmitido orientações de Bolsonaro aos outros integrantes desse núcleo, inclusive em trocas de mensagens. Foi encontrado no celular de Mauro Cid uma minuta com informações sobre uma suposta fraude nas urnas eletrônicas e um documento que seria até um discurso de Bolsonaro após o golpe de Estado. Aí a gente tem também o ex-chefe da Marinha, o almirante Garnier dos Santos. Ele teria sido o único comandante das Forças Armadas a aderir ao plano de golpe e teria até colocado as tropas à disposição. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, era o ministro da Justiça durante as eleições de 2022, quando houve, inclusive, aquele bloqueio nas estradas pela Polícia Rodoviária Federal, que atingiu principalmente estradas ali do Nordeste, exatamente no dia do segundo turno das eleições, e foi encontrada na casa de Anderson Torres uma minuta de estado de defesa, que seria, segundo as investigações, um dos meios estudados ali para a decretação de um golpe de Estado. E ele era o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal durante o 8 de janeiro. E, inclusive, estava fora do país durante aqueles dias. Ele tinha tirado algumas férias ali, justamente antes do 8 de janeiro, e ele é acusado de ter se omitido nesse episódio, né, com as invasões dos prédios dos três poderes. Aí a gente tem o ex-ministro Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, que era um dos principais auxiliares de Bolsonaro e teria auxiliado ali na elaboração desse suposto plano golpista, também nos ataques às urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral, e foi encontrada na casa dele também uma agenda com o que seria um esboço de discurso de Bolsonaro pós-golpe.
Outro integrante desse núcleo é o general Paulo Sérgio Nogueira, que era o ministro da Defesa do governo Bolsonaro ali durante aquele final de governo, participou de várias reuniões, tanto antes como depois das eleições, em que teria sido discutido esse plano golpista, inclusive com a apresentação de alguns modelos ali de decretos que tentariam anular o resultado das urnas. Ex-ministro Walter Braga Neto era o candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro em 2022, e além de ter participado dessas reuniões também, ele teria pressionado os militares, vários militares ali do entorno, a aderir a esse plano, e ele teria discutido também o plano que foi apelidado de Punhal Verde e Amarelo, que era aquele suposto plano de assassinar o então presidente eleito Lula, também o vice-presidente Geraldo Alckmin, e até mesmo ministros do Supremo como Alexandre de Moraes. E ele seria também o coordenador geral de um gabinete de crise que seria instalado em caso de ruptura institucional. E, é claro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que, segundo a denúncia, era o líder da organização criminosa e teria propagado ali, vários ataques ao sistema eleitoral, teria participado da edição final do decreto golpista e também teria pressionado os militares para aderir a esse plano. E além de outras atuações ali que são imputadas a Bolsonaro, num relatório das Forças Armadas sobre as urnas eletrônicas, e ele teria conhecimento, segundo a denúncia, desse plano de assassinato de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. E, portanto, esses vão ser os depoentes aí ao longo da semana. Levi, então é importante a gente falar, começa os depoimentos com o Mauro Cid, que foi o delator, e depois vai ser em ordem alfabética, né, vai sentar um ali do lado. O último que você citou foi o Braga Neto. O Braga Neto, ele vai ser ouvido por videoconferência porque ele tá preso ali, ele tá no Rio de Janeiro, né, mas aí, alguns outros pontos práticos, né, dessa audiência, você chegou a já mencionar, começa às 2h de hoje, termina às 20h, como você disse, se não der tempo, os ouvidos vão retornar ao longo dessa semana, tem novas audiências agendadas até o fim, até sexta-feira, né? A segurança do prédio do STF foi reforçada e esses depoimentos, eu quero chamar a atenção para isso, eles vão ser transmitidos ao vivo ali pela TV Justiça, em uma decisão ali inédita que motivou ali convocações de diferentes espectros políticos. O PT, que é o partido do presidente Lula, anunciou que vai retransmitir os depoimentos. Já Bolsonaro, que é um dos 8 réus, declarou em um evento do PL lá na última semana que espera contar com a audiência de seus apoiadores. Levi, vamos ter uma especularização de todo esse julgamento, né? Os outros julgamentos, as outras audiências, elas não foram transmitidas. Mas por que é essa audiência? O que motivou o STF, na verdade, a transmitir essa audiência, Levi? Então, essa decisão veio do ministro Alexandre de Moraes, o relator, e já era esperada, de certa forma, havia uma expectativa já para que ele autorizasse a transmissão pela TV Justiça de todos esses interrogatórios, e aí o Moraes ele argumentou que ele estava atendendo ao princípio da transparência e também do alto interesse público envolvido nesse caso, e que, por causa disso, ele definiu que seria adequado transmitir para todo o público essas audiências. E aí, claro, que com o sinal da TV Justiça, vai ser retransmitido por várias emissoras de televisão, por vários canais de internet, enfim. E é uma decisão que muita gente está questionando, né? Muito se fala que existe uma superexposição, por exemplo, dos próprios ministros do Supremo e do próprio STF como instituição, né, que existe essa espetacularização do Poder Judiciário que começou principalmente lá no julgamento do Mensalão, e aí depois com vários outros casos, com a Lava Jato, e agora também com todo esse inquérito envolvendo Bolsonaro e seus aliados, né, um processo que já vem aí de quase 2 décadas.
E acaba e vai servir de vitrine também, é claro, para os próprios investigados, né? Você citou que o próprio Bolsonaro já convocou os apoiadores dele a assistirem, né? Bolsonaro, assim como parte desses investigados, ele é um político, então ele tem ainda, apesar da inelegibilidade, ele tem as suas pretensões eleitorais ainda para 2026, ou pelo menos diz que não vai abrir mão da candidatura, mesmo se ele for preso eventualmente, mesmo se for decretada, lá no fim das contas, que ele não pode ser candidato. Então é claro que ele também vai querer usar esse momento frente a frente com Alexandre de Moraes, né, que é um inimigo declarado aí do campo bolsonarista. É claro que ele também vai querer usar isso em seu favor, assim como outros dos investigados. A gente se lembra, por exemplo, de quando o presidente Lula prestou depoimento frente ao então juiz Sérgio Moro, né? Foi um momento ali também muito com uma exposição bastante grande de ambas as figuras. Acho que a gente pode comparar agora com esse interrogatório de Bolsonaro com Alexandre de Moraes.